Já vou te falar o seguinte, fica até o final desse vídeo. Creio que é um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz aqui no canal Mestre da Riqueza. Então fica aí. Tem um fator que ninguém está falando para você e que eu vou falar neste vídeo hoje. Então fica até o final do vídeo. O sentimento na sexta-feira passada é de que o mundo acabou para os investimentos. Os investidores entraram em pânico. Nossa, o que eu recebi de mensagem? Mestre, e agora? Essa proposta dos dividendos, da tributação dos dividendos, acabou os fundos imobiliários, acabou as ações. Neste vídeo nós vamos falar sobre fundos imobiliários, tá legal? E que também, já te adianto, é um crime, isso mesmo, é um crime falar para você vender os seus imóveis e investir em renda fixa. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo, o porquê é um crime. Só falando em números, de 2019 para 2021, o número de investidores na Bolsa de Valores referente a fundos imobiliários subiu de 200 mil pessoas para mais de 1.200.000 pessoas. Então você já imagina que nós temos um mercado lotado de investidores iniciantes, tá legal? Começa por aí. Por que teve essa alta aí de investidores em fundos imobiliários? Simplesmente porque a taxa Selic veio caindo nos últimos anos e aí o pessoal perdeu aquela mordomia da renda fixa, tá legal? Mas muita gente se esquecia de um velho colega que nós temos, que nós vamos falar nesse vídeo. Então fica aí, porque só de falar para você vender seu imóvel e investir na renda fixa já é um crime. Te adianto isso. E ninguém falou isso para você. E eu vim aqui abrir a sua cabeça. Duas notícias agitaram o mercado nessa última sexta-feira, colocando aí os investidores em pânico. Vamos às notícias. Mercado eleva a projeção para a Selic em 2021. A taxa de juros que estava projetada em 6,25% agora vai para 6,50% até o final do ano. Para 2022, 23 e 24, a Selic permaneceu em 6,50%. E olha essa outra notícia, Ibovespa cai quase 2%, com investidores repercutindo proposta sobre a tributação de dividendos. E aí muitos investidores me mandaram mensagem, mestre, o que eu faço? Vendo meus fundos imobiliários? Tá tudo caindo. E agora o que acontece? Até as minhas ações, que são famosas por pagar bons dividendos, estão despencando. Bom, nesse vídeo nós vamos focar em fundos imobiliários, como eu falei, tá legal? Mas antes, curte o vídeo, aperta o like aqui embaixo, o botão de joinha, vai me ajudar bastante a manter esse canal aqui gratuito para você. É muita informação em poucos dias para você e aí você realmente vai entrar em pânico. E eu tô aqui para te ajudar, tá? É normal, eu também já passei por isso. É tanta informação, é tanta gente te ligando, mandando mensagem no WhatsApp, falando, meu Deus, e agora o que a gente faz? O mundo acabou, nosso dinheiro tá derretendo, o que aconteceu? É o fim do mundo. Calma, eu entendo você. Fica tranquilo, nesse vídeo eu vou te contar um segredo que ninguém tá te falando e que deve abrir a sua mente aí. Pelo menos vai te colocar mais um ponto de interrogação para que você tire suas conclusões melhor, tá? Então, vamos lá. Falando em relação à taxa Selic, ela vai finalizar o ano em 6,5%. Isso não é novidade, tá? A Bolsa já precificou essa questão da alta da Selic. Então, esse ponto não tem aí grande preocupação falando em Bolsa de Valores, cotações aí de curto prazo, tá legal? Esse ponto já está precificado. Mas aí, soma-se a questão da alta da Selic, a nova proposta, e quando eu falo proposta, é porque não está confirmada essa questão. Ainda é uma proposta da equipe econômica aí liderada pelo ministro Paulo Guedes, vou deixar a fotinho dele aqui caso você não conheça. Então é uma proposta, tá legal? Mas o mercado, a Bolsa de Valores e o índice FIX também, eles precificam o futuro. Então aquele caos futuro e já está sendo precificado nessa última sexta-feira, aonde os fundos imobiliários derreteram, inclusive as ações que pagam bons dividendos também caíram muito, tá legal? Essa questão já foi precificada, mas ainda é uma proposta. Falando em Brasil,
tudo pode mudar. E se lá na frente essa proposta não for aprovada? Você lembra no começo do vídeo que eu falei que o número de investidores na Bolsa de Valores subiu muito? Pois é, muitos investidores iniciantes entraram. Aí o que acontece? A força vendedora na sexta-feira ficou maior do que a força compradora. E aí, sim, os fundos se desvalorizaram. Por quê? Porque teve muita gente, até mesmo iniciantes, que saíram correndo do mercado aí com medo. Mas claro que os tubarões estão por aí e estão de olho nessa manada aí de sardinha que sai correndo e aí muita gente acaba comprando opções de fundos imobiliários em promoção. Só para você ter uma ideia, se você não acompanhou a bolsa na sexta-feira, eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários bem conhecidos. Por exemplo, o BCFF caiu 4,2%, o KNRI caiu 2,83%, o XPML caiu 2,89% e o XPLG caiu 2%. Então todos os fundos imobiliários caíram, não foi específico de alguns fundos imobiliários. A maioria aí dos fundos imobiliários caíram com essa notícia da tributação dos dividendos. Mas vamos aos fatos. O que essa proposta diz sobre renda fixa e fundos imobiliários? Bom, os produtos de renda fixa, eles seguiam uma tabela regressiva do imposto de renda que eu vou colocar aí na tela para vocês. Então, se a gente olhar lá, os produtos de renda fixa, se você deixasse o seu dinheiro parado até 180 dias, você pagava 22,5% de imposto sobre o lucro. Se você deixasse mais tempo, 181 a 360 dias, você pagaria 20%. De 360 a 720 dias, você pagava 17,5%. E quem poderia deixar o seu dinheiro aí mais de 720 dias, pagava 15% sobre o imposto de renda. Uma das questões aí do ministro Paulo Guedes é a questão de que os ricos podem deixar o seu dinheiro mais tempo ali parado. E aí, no caso, eles pagariam 15%. E as pessoas mais simples ou com menos patrimônio, elas têm que movimentar mais o dinheiro que está aí na renda fixa e acabavam sendo prejudicadas, pagando um maior imposto de renda. Isso é o que o governo fala, mas na verdade o governo está de olho, mas na captação de mais impostos. O grande problema, eu opinando como brasileiro, é que esses impostos vão ser revertidos realmente aí para o bem do brasileiro? Vamos ter mais segurança? Vamos ter mais educação? Esperamos que sim, né? Mas a gente sabe bem como funciona o Brasil. Mas aí, voltando à questão da tabela de impostos. Então essa tabela que eu mostrei para vocês, do imposto regressivo, ele vai parar de existir e todos os produtos de renda fixa vão começar a ter a tributação de 15%. Tá legal? Ou seja, o rico que já deixava o dinheiro dele lá mais tempo vai continuar pagando 15%. Para ele não mudar nada. Tá? Para você agora começa a ser 15% se você deixar o produto na renda fixa. Até mesmo os grandes bancos agradecem essa questão, porque muita gente vai voltar para a renda fixa e vai entregar o seu dinheiro para quem? Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco. Lembrando, quando você investe na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro ou para o governo, pelo Tesouro Direto, ou para os bancos, via CDB, via produtos de DI, enfim, aí voltados à renda fixa. E os grandes bancos pegam o seu dinheiro e vão trabalhar na renda variável, ganhando mais dinheiro com a expertise que eles têm. Então, nós vamos voltar a um retrocesso e todo esse trabalho de educação financeira que nós, influenciadores, estamos fazendo com vocês, pode estar se perdendo. Por quê? Você vai voltar lá para trás, querer voltar para a renda fixa, vai alimentar aí a grana dos grandes banqueiros e afinal, você que poderia estar trabalhando com o seu dinheirinho aí na renda fixa, por um lado, vai acabar entregando o seu dinheiro para os grandes bancos. Tem interesse dos mais ricos aí por trás? Fica a seu critério pensar. Comenta aqui embaixo. Será que tem interesse? Uma vez eu fiz um comentário sobre o Pix, que eu achava que o Pix tinha um grande dedo dos bancos, porque os bancos digitais vinham aumentando sem parar aí os seus clientes, sua base de clientes. Por quê? Tarifas era de graça, TED era de graça, e aí os grandes bancos começaram a perder cliente. E aí veio o Pix. Teoricamente, essa base de clientes dos bancos digitais já não cresce com tanta força, e aí você tem o Pix ali nos grandes bancos também, sendo gratuito. Fica essa pergunta para você, comenta aqui embaixo. Faz sentido o que eu falei? Essa mudança do Pix, essa questão aí da tributação de dividendos, será que não tem mais gente interessada nisso? Bom, Alex, coloca aí na tela, inclusive é o slide do próprio governo
que fala sobre a questão da tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Vamos lá, o que a proposta prevê? Fundos de investimento imobiliário. Fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos à pessoa física, no caso de fundo imobiliário, com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. Tributação dos demais cotistas cai de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas. Ou seja, o que vai acontecer? Se antes você recebia os seus dividendos isento de imposto de renda, agora você vai começar a pagar 15% de imposto de renda sobre os dividendos. Quero aproveitar aqui e já pedir, olha aqui, eu tô aqui fazendo esse vídeo completinho para você, são horas e horas de estudo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal e ative o sininho para que eu possa te mandar notificações dos principais vídeos que eu coloco aqui. Bom, eu não vou entrar no mérito das ações, o que muda nas ações, tá? Vamos focar aqui nos fundos imobiliários. Então vamos lá, se você recebia antes R$100 de dividendos, agora você vai receber na sua conta 85. Se você recebia R$1.000 de dividendos, você vai receber 850, porque 15% fica no bolso do governo. Isso, claro, assustou demais o mercado. As pessoas ficaram em pânico, não sabiam o que fazer. E aí quando as pessoas entram em pânico, o que elas fazem? Elas vão para a renda fixa, porque elas acham que ali o dinheiro vai ficar tranquilinho e seguro. Mas e aí? A grande pergunta é, vale a pena ou não vender os fundos imobiliários e migrar para produtos de renda fixa? Vamos conversar sobre isso agora e eu tenho um segredo que ninguém abordou isso na rede social, eu não vi ninguém falar isso e agora nós vamos discutir. Eu quero fazer com você aqui um raciocínio, eu vou colocar aqui na tela. Eu não vou entrar no mérito de produtos de renda fixa que podem render aí 7, 8, 9%, tá? Porque são produtos que você vai ter que ficar preso aí 3, 4, 5 anos e não faz sentido a gente comparar com fundos imobiliários, tá legal? Vamos falar aqui dos principais produtos que nós temos hoje, poupança, tesouro direto, comparando com os fundos imobiliários. Hoje os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, eles pagam em média 6,5% aí, igual a taxa Selic vai acabar no final do ano, tá legal? Então, nós vamos fazer um comparativo aí contando com fundos imobiliários de tijolo que pagam em média 6,5%. Coloca na tela aí, Alex. Bom, vamos lá, gente. Poupança, ela paga 70% da Selic hoje, tá? Contando que a Selic vai acabar em 6,5%, então a poupança hoje estaria pagando 4,55%, só que sem impostos, tá? O Tesouro Selic vai estar pagando aí no final do ano 6,5%, porque ele paga 100% da taxa Selic, e terá uma retenção de 15% de imposto de renda. Bom, lembrando que o Tesouro Selic não tem mais a tabela de imposto regressivo, então é 15% para todo mundo se a proposta, repetindo, se a proposta for aprovada, tá? Isso seria a partir de 2022. Bom, fundos de tijolos, coloca na tela aí, Alex. Vamos com uma média de 6,5% e também temos a retenção de 15% de IR no caso dos dividendos, tá? Se você vender a sua cota do fundo imobiliário, você vai passar a pagar, ao invés de 20%, 15%. Bom, falando sobre a questão dos dividendos versus o rendimento do Tesouro Selic, nem vou colocar a poupança porque a poupança aqui ficou abaixo, mas se a gente comparar o Tesouro Selic com os fundos imobiliários em relação aos dividendos de tijolos, nós estaríamos empatados. Isso é verdade, não é verdade? Tá aqui na tela. E aí volta para mim, Alex. Aí você vai me falar, mestre, mas fundo imobiliário é renda variável, renda fixa eu tô lá, tô protegido, meu dinheiro tá quietinho ali. Faz sentido, você tá certo. Você não tá errado, não vamos brigar por isso não, tá legal? Bom, realmente, fundo imobiliário é a renda variável, tá? Agora, a diferença entre um fundo imobiliário e um imóvel é o home broker. Por quê? No imóvel, teu imóvel todo dia sofre cotação, tá? Só que você não tem um home broker para ficar olhando ele, né? E nos fundos imobiliários a gente tem isso, tá bom? Então, vamos explicar agora uma questão que ninguém te contou. Coloca uma música de suspense aí, Alex. É isso aí, ninguém te explicou o que eu vou te explicar agora. Os fundos imobiliários
e os seus imóveis que você tem, a casa que você tem, casa própria, elas costumam se valorizar, tá? Elas sofrem cotação todos os dias, mas se a gente pegar aí 10, 20 anos de cenário, elas sempre vão estar se valorizando. Isso historicamente já é comprovado. E aí você vai me perguntar, então a conta acabou, Tesouro Selic está empatado com os dividendos de fundo imobiliário? Não, é aí que ninguém te contou um segredo. Você conhece um fantasma chamado inflação? Pois é aí que ele vai entrar agora. Quando a Selic sobe, ela sobe para abaixar a inflação. Então, quando você tem, por exemplo, 6,5% de Selic, você tem uma inflação de 5%. Você precisa descontar a inflação do seu ganho na renda fixa lá nos juros, tá? Então, por exemplo, você ganhou 6,5% na Selic, você perdeu 5% na inflação. Teu ganho real é de 1,5%. Ah, mestre, mas aonde você quer chegar com essa história toda? Que coisa de louco, inflação, meu Deus do céu, não contava com essa inflação? É isso aí, muita gente não conta com a inflação. Qual é a grande diferença do seu imóvel e do seu fundo imobiliário? Eles têm a proteção do IGPM. O IGPM ele vai te proteger justamente contra esse fantasma da inflação. Então o IGPM no final do ano, ele pode cair ou pode subir, claro, mas ele vai estar sempre te protegendo quanto à inflação. Então vamos lá, vou falar 3 vezes para que fique claro na sua cabeça. Não compare fundo imobiliário com renda fixa. Não compare fundo imobiliário com renda fixa, não compare fundo imobiliário com renda fixa. É um crime quem fala isso. Sabe por quê? Porque no fundo imobiliário você tem valorização do principal, ou seja, os imóveis, e você tem os aluguéis protegidos pelo índice IGPM, ou seja, você está protegido contra a inflação. No fundo de renda fixa, o principal não valoriza e você não tem ali a questão de proteção contra a inflação. Não ficou tão claro esse exemplo, mestre? Me dá um exemplo melhor? Coloca na tela aí, Alex. Então vamos lá, na renda fixa, você aplicou 100 mil reais, vamos chamar ele de valor principal. E aí você teve no final do ano um rendimento de 6,5%, ou seja, R$ 6.500. Juros após 12 meses, vamos listar aqui. Mas aí nós temos o imposto de renda, que é 15% sobre os R$ 6.500. R$ 975 você vai entregar ali para o ministro Paulo Guedes, que é o leão que vai te morder ali o imposto de renda. Ou seja, você teria aí R$ 105.525. Só que, se você sacar esses R$ 5.525, você concorda que o seu valor principal volta para os R$ 100 mil? Sim, mestre, concordo, volta para os 100 mil reais. Mas uma conta, volta para mim, uma conta que você precisa entender é que a inflação vai corroer esses seus 100 mil reais, tá? Você tirou os 5 mil reais, os juros de 6,5%, aqueles seus 100 mil reais, eles, em janeiro de 2021, eles têm valor de 100 mil reais. Mas em dezembro de 2021, eles já não têm mais o mesmo valor. Eles não conseguem comprar mais os mesmos produtos, porque os produtos estão mais caros. Dá uma olhada nessa tabela. Olha lá, olha a variação anual do índice IPCA, que é a variação da inflação. Olha ali, a gente teve ali, ó, eu peguei até 2018, que é a fonte que eu consegui dentro do IBGE. Olha ali, e a gente deve fechar 2021 na média de 5%, que é a média dos últimos anos. 2015 aqui, 10,67%, um absurdo, a Selic também era alta. E é isso que eu quero falar para você. Quanto mais a Selic está alta, é porque a inflação também está alta, porque elas andam juntas. Uma é para corrigir a outra, a Selic alta é para corrigir a inflação, para não deixar que a inflação fique muito alta. Então essa alta da Selic muitas vezes é uma enganação na sua cabeça, porque você acha que vai ganhar mais dinheiro, mas não vai, porque a inflação, ela tá aqui, ó. A Selic subiu é porque a inflação subiu, tá? Quando a inflação tá com uma tendência de queda, pode apostar que a Selic vai cair. Agora, se você não entendeu o exemplo que eu quis te falar dos 100 mil reais que perde valor, coloca na tela aí, Alex. Lembra da Coca-Cola? A latinha de Coca-Cola que no início dos anos 2000 custava R$1? Pois é, hoje, no ano de 2021, 21 anos depois, você não paga menos do que R$4. É a mesma coisa com o seu dinheiro. Os 100 mil reais de hoje não será e não terá o mesmo poder de compra daqui 20 anos. Então ficou claro para você esse segredo? A inflação pode mudar o jogo e pode fazer com que você
tenha mais ideias a aflorar aí. Tá legal? É bom os dividendos nos seus fundos imobiliários? Não, não é bom. Ninguém tá feliz com isso. Mas também pode não ser motivo para que você venda os seus fundos imobiliários e vá correndo para renda fixa. Sabe quem pode se aproveitar muito disso? Investidores mais experientes, aqueles investidores muito ricos que vão acabar comprando o seu fundo imobiliário em promoção. Tá legal? Então, coloquem a inflação no jogo. Lembrem de uma coisa, a renda fixa ela vai estar sempre sendo descontada da inflação para apurar o seu ganho real e ela não tem proteção ali na questão da inflação. Os fundos imobiliários, por outro lado, você tem a valorização dos imóveis, historicamente, e você tem o quê? Valorização do principal. Os seus 100 mil reais na renda fixa não valorizam, eles estão ali congelados. Os seus 100 mil reais no fundo imobiliário, daqui 20 anos, eles vão ter uma grande valorização, porque os imóveis vão valorizar. Agora, os aluguéis aqui também no fundo imobiliário têm a proteção do IGPM. Todo ano eles vão ser corrigidos e você vai ganhar ali uma proteção contra a inflação. Lá na renda fixa você não tem isso. Então, eu quero que você coloque todo esse raciocínio num papel, tudo que nós falamos aqui, e aí sim você toma suas decisões com mais calma, tá legal? Quero aproveitar para pedir aqui para que você clique no botãozinho aqui de baixo, se inscreva na comunidade do Telegram, porque é muito importante você ouvir meus áudios toda manhã sobre o mercado e também eu compartilho com você informações, minhas compras e vendas do mercado, tá legal? E quem tá na minha comunidade sabe o que eu fiz, eu não vendi nenhum fundo imobiliário, tá legal? Inclusive se essa queda continuar, eu vou comprar fundo imobiliário para rebalancear minha carteira, tá bom? Fiquei feliz com essa notícia? Não, mas não é motivo para que eu saia vendendo meus fundos imobiliários e ir aí para renda fixa. É importante que você tenha renda fixa, eu também tenho renda fixa, mas não vai fazer eu desmontar aí a minha diversificação de carteira, porque o mais importante para você é você estar diversificado. Tá legal? Bom, um grande abraço para você e bons investimentos.